Irmãos, boa noite. Muito bom aí poder rever os irmãos, os amigos aí, né? Depois de algum tempo, a gente está de férias. Pelo menos na ata do conselho lá está escrito que a gente está de férias. Né? Mas tudo bem. Vamos aí para continuar a nossa missão. E eu quero parabenizar pela iniciativa dos irmãos aqui de fazer essa semana cultural, né? Coisa bastante interessante vocês aí falarem sobre outros temas, né? E assuntos que são relacionados com a nossa vida. Ontem foi um tema bastante legal, tudo, conflito das gerações, é algo que, ainda que a gente ache que não aconteça, acontece bastante, né? Na igreja, acontece bastante esse tipo de conflito e tal. Os outros temas que virão também são temas bastante interessantes também, né? Vamos falar sobre bullying, que é o que está aí mais na mídia aparecendo e tal. E o Biá falou para mim para eu falar sobre depressão. E assim, não há muita novidade nessa história toda. Tá? Falar sobre depressão, quem já passou por isso, ou quem tem alguém na família que está passando por isso, tudo que a gente falar aqui, você já tem um conhecimento outro. A parte técnica da coisa. Né? Você já conhece. Você dá uma procurada na internet lá, você vai ver muita coisa que você já ouviu do terapeuta, já viu do médico, do psiquiatra, do psicólogo, já viu do seu amigo, já viu do seu pastor. É isso. Mas eu falei com o Biá sobre... Eu queria falar mesmo sobre o ponto de vista bíblico, né? Disso, usar um texto para falar sobre você, sobre depressão e tal, mas usando um pouco a Bíblia como nossa base. Né? A primeira questão sobre depressão, que é a parte mais técnica da coisa, né? É aquilo que você já ouviu falar. Depressão é diferente de uma simples tristeza. Tá? Tem gente que ele não passou no vestibular e fica triste. Ele se entristece naquele momento. Aí ele diz assim, não, eu estou depressivo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Né? A palavra depressão por si só já tem uma conotação bastante forte. Né? Você passa na pista e diz assim, aquela estrada está com uma depressão. Né? É algo profundo, é um buraco. Né? Eu ouvi uma definição que diz assim, a diferença entre depressão e tristeza. Né? É a intensidade de uma coisa e de outra. Né? É como você pensar na diferença entre clima e tempo. Né? O clima diz respeito ao que está acontecendo numa grande região, no estado, por exemplo. Você liga a televisão e diz assim, o clima no estado de São Paulo está chuvoso. Né? E tempo diz respeito a um lugar menor. Né? O clima em São Paulo está chovendo, mas o tempo em Japiranga está ensolarado. Quer dizer, é uma coisa menor, pequena. Depressão é algo que se estende por muito tempo. Aquela perda de vontade de fazer as coisas, o desânimo, a dificuldade de concentração, a alteração de apetite, a alteração de sono, as atividades físicas ficam mais lentas, emocionalmente falando, aquela sensação de fracasso. A pessoa se estende por muito tempo, por mais de 15 dias, 20 dias, um mês, constantemente, dia após dia, dessa maneira, você já pode pensar que ela está depressiva. A pessoa constantemente, por um longo tempo, pessimista, com dificuldade de tomar alguma decisão, dificuldade de fazer algumas tarefas. Eu digo isso porque lá na igreja que a gente está trabalhando, nós acompanhamos uma pessoa que era muito ativa na igreja, era presidente da Sociedade de Mulheres, e de repente alguma coisa deu um start na vida dela, a perda de um familiar, e isso é importante também. Muitas vezes o desencadeador da depressão é um momento muito forte na vida da pessoa, e essa pessoa que a gente trabalhava com ela lá, faleceu, perdeu uma pessoa muito querida,
E dali por diante ela foi definhando, perdeu peso. Ela ficou 1 ano sem ir à igreja. E era uma pessoa das mais ativas. Então, clinicamente falando, ela estava de fato com depressão. Com depressão. Não era uma tristeza somente porque o cachorrinho morreu. Não era uma tristeza somente porque perdeu a prova do vestibular. Não. É muito sério. Por isso, a gente tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar. Hoje há um monte de informação sobre isso. Então é até melhor, alguns anos atrás, um tempo atrás, quando isso acontecia, a gente olhava para a pessoa e falava, você precisa arrumar o que fazer. Não é assim. Depressão propriamente dita é uma doença, precisa ser encarada como uma doença e precisa de tratamento. Às vezes a pessoa procura a gente e diz assim, pastor, ore pela pessoa. Eu digo assim, eu vou orar, mas encaminhe ela para um profissional também. Porque ela precisa de um profissional. Não desconsidere os sinais, os alertas de depressão se você conhece alguém na sua família que está mostrando esse tipo de comportamento. Tá? Não fica aí olhando, dizendo, mas isso é frescura, isso é falta do que fazer, uma caminhada resolve. Não é bem assim. O grande alerta para quem passa por isso é quando a pessoa fala, a primeira vez que a pessoa fala sobre morte, todos os sinais vermelhos têm que se acender. Porque é o final da etapa. É o final da temporada. Uma grande maioria das pessoas depressivas que falam em morte, elas acabam tentando isso mesmo. Elas acabam tentando. Então é preciso tomar cuidado. Não vou me aprofundar no aspecto técnico disso, novamente, porque eu já disse. Vocês têm N informações, graças a Deus que a gente é bem informado a esse respeito. Ninguém mais peca por ignorância. Né? Então, em primeiro lugar, para você mesmo, para a pessoa a quem você conhece, com quem você convive, analise a situação. A diferença entre uma simples tristeza e algo que vai acontecendo constantemente, diariamente, algo que não passa, a pessoa vai se enfurnando no lugar, perde a vontade, compromete o emprego, compromete o relacionamento, precisa de cuidado, precisa de tratamento. Tá? Muito bem. Mas, sem querer me demorar muito, eu queria pensar com vocês do ponto de vista bíblico. Tá? Por quê? Porque às vezes as pessoas procuram a gente, procuram um pastor, querendo opinião profissional. Tá? Não faça isso com o seu pastor. Não faça isso. Seu pastor não é psicólogo, seu pastor não é psiquiatra. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, se alguém chega para mim com o osso da perna quebrado, eu falo, olha, eu posso orar por você, mas vai procurar um médico. Depressão é a mesma coisa. É a disfunção, é o problema nos neurotransmissores, a dificuldade com isso, que precisa ser tratado. Ah, mas pastor, e Deus nessa história? Aí já está começando a conversar na minha área. Né? Começando a conversar na minha área. Para isso, abra sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Muito bem. Na Bíblia você pode encontrar pessoas com alguns sinais de depressão. Tá? Tem essa palavra escrita? Não, não tem. A palavra depressão não está na Bíblia. Mas até 100 anos atrás também não existia. A depressão era chamada de melancolia. Né? Os poetas do romantismo eram depressivos, eram melancólicos. Eles sofriam, morriam lá com tuberculose, aquela coisa romântica.
No final das contas era depressão, mas não existia esse nome, né? Na Bíblia, escrita 3.500 anos atrás, você não vai encontrar mesmo. Mas algumas pessoas, alguns personagens bíblicos claramente aparecem sinais de depressão. Elias, por exemplo, né? Aquele Elias que no momento ele está derrotando os profetas de Baal, forte, homem valoroso. Quando Jezabel ameaça de matar ele, ele começa a descer a colina, começa a se deprimir. Leia a história de Elias, você vai notar isso. A primeira coisa que ele faz é ficar isolado. Ele vai para o deserto, ele quer ficar sozinho, ele não quer conviver com ninguém. Até o ajudante dele, ele manda que vai embora. Ele deita, ele dorme. Problema com o sono. Ele pede a morte, é o último estágio. Ele pede a morte para si. Timóteo, por exemplo, Timóteo era um pastor novo. Paulo pega Timóteo e joga na igreja de Efésios. Ó, filho, tá aí, ó, abacaxi para você descascar aí. Aí Paulo depois tem que dizer para ele: rapaz, reanima o dom que há em ti. Você tem problemas aí de estômago. Olha só, depressão sendo somatizada já, né? Já atingindo o físico. Timóteo. Nós vemos isso acontecer, né? Pedro era bipolar, né? Olha que ele falava aquelas maravilhas, em seguida ele já falava uma grande bobagem. Jesus dizia: sai para lá, Satanás. Então, irmãos, isso é para mostrar para você, para mim, que a Bíblia não é feita de homens de aço. Feita com pessoas iguais a mim e a você. E elas passaram pelos mesmos problemas, pelas mesmas lutas, né? Nos Salmos a gente vê muito isso também. Os salmistas, Davi expressa muitas vezes a sua tristeza. Tem hora que ele diz para Deus: Deus, e aí? Como é que é? Vai ter a solução ou não vai? Jó, as pessoas exaltam a paciência de Jó. Leia o livro inteiro para você ver se Jó foi muito paciente mesmo. Ele pediu a morte, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Então, alguns personagens bíblicos passaram por momentos limites da sua vida, e eu creio que a gente pode aprender um pouco com isso, né? Salmo 42, vamos ler aí. Diz assim o Salmo: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Muito bem, vamos fazer uma oração? Amado Deus, Pai, fala aos nossos corações nesse momento. Senhor Deus, Tu sabes os corações que aqui estão, que ou estão, Senhor Deus, em algum momento depressivo, ou estão entristecidos com alguma coisa e precisam definir uma coisa ou outra. Senhor, esclarece isso no coração dos Teus servos. Ou aqueles, ó Pai, que estão com parentes, amigos, passando por esse processo, Senhor, e sentem o desejo de auxiliar, de ajudar de alguma maneira. Abençoa a igreja, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, essa pessoa que eu falei para vocês, que passou por esse momento de depressão, ela teve que ser tratada, né? A gente dizia: olha, procura um médico,
procura o tratamento, segue o tratamento rigorosamente. Agora, a nossa parte nós tínhamos que fazer também. Não ia à igreja, a igreja ia até ela. O pastor visitava, cantava junto, chorava. A pessoa não abria a boca para falar nada, só chorava a visita inteira e a gente estava ali. Um ano seguido com isso. Era a nossa parte para fazer. Cada um tem a sua parte para fazer. A fé é um grande componente na recuperação. Isso é científico. Tá? Isso não é conversa de pastor, não. Isso é científico. É uma pesquisa que fundamenta esse pensamento. Quem tem fé se recupera com muito mais facilidade de enfermidades do que a pessoa que não tem nenhum componente de fé na sua vida. Muito bem. Então, no que a palavra de Deus pode nos auxiliar? A primeira coisa é nos auxilia mostrando que nós não somos diferentes de ninguém. Tá? Existem pessoas dentro da palavra de Deus que sofreram depressão e Deus resgatou essas pessoas. Tá? Muito bem, Salmo 42 não é um salmo de Davi, tá? É um salmo dos filhos de Coré, mas expressa algumas coisas, alguns sinais que eu acho interessante no texto. Tá? Versículo 2, quem pode ler o versículo 2? Eu pedi para os irmãos lerem, né, para se tornar mais dinâmico. Né? Então, aquela pessoa que tiver com soninho, de repente ela pensa assim, pastor, eu pedi para eu ler, para ela se manter acordada. Né? Versículo 2, aí o que diz na sua Bíblia? Minha alma deseja de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Para você parece soa bonito isso, né? Olha só, quando eu irei... Na verdade, o salmista está desejando a morte. O que é querer ir ver a face de Deus, senão o desejo de morrer? Quando irei? Quer dizer, o salmista aqui expressa isso. A sua luta interna, a sua dificuldade interna, alimentada pelas lutas externas que ele possuía, levavam a pensar, sabe de uma coisa? Eu quero ir para Deus. Está certo que para a gente, trabalhando com a comunidade, a gente convive isso com um pouco mais de tempo, né? Acontece mais com a gente. Conviver com pessoas que estão numa situação limite, que elas dizem para a gente, olha pastor, só me resta morrer. Por que Deus não me leva? É isso. Quer dizer, o salmista está passando por um momento de luta tão grande que o desejo dele é ver a face de Deus. Momento depressivo, momento de tristeza, mas não só aquela tristeza passageira, é uma tristeza profunda. Isso é corroborado pelo versículo 3. O que o versículo 3 diz aí para você, na sua Bíblia? Choro dia e noite, e as lágrimas são meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando, onde está o Deus? Muito bem, nesse versículo a gente tem que parar um pouquinho. Ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. O que a gente percebe nesse texto? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Primeira coisa, disfunção alimentar. Ele se alimenta de lágrimas. Segunda coisa, insônia. Dia e noite ele não dorme. Ele só pensa nos problemas. Está desesperado. Que luta, irmãos. A pessoa depressiva, ou ela dorme demais, ou ela não dorme. Aqui ele está dizendo, eu me alimento das minhas lágrimas. Não é uma tristeza simples, mas depressão profunda. Muito bem. Sensação de impotência. Né? Sensação de impotência. Ele diz assim, enquanto me dizem continuamente. Qual que era a pergunta das pessoas para ele, para o salmista? O que as pessoas perguntavam para ele? E aí? Você não é um crente? Você não é batizado? Por que você está passando por essa situação? O teu Deus onde está?
Sensação de impotência. Ele está introjetando justamente essa pergunta. Ele está dizendo, as pessoas me perguntam, mas ele está se questionando. Por que eu estou passando por isso? Onde está meu Deus? Ou quem é que nunca passou por essa situação? Né? Quem nunca se perguntou, puxa vida, cadê Deus essa hora? Essa sensação de impotência. Quando você consegue dizer, tudo posso naquele que me fortalece, você consegue superar as dificuldades com mais facilidade. Ele não. Veja bem, as lágrimas dele é o alimento dele. Dia e noite, ele está acordado, ele está pensando nos seus problemas, o seu cérebro não para. Ele diz, eu preciso responder essa pergunta. Aonde está o meu Deus? Eu não consigo resolver. Eu não consigo resolver o meu problema. Sensação de impotência, de incapacidade de resolver um problema é bem característico de depressão. A pessoa com a qual nós convivíamos, quando ela se expressava, quando ela falava alguma coisa, ela dizia, pastor, eu não consigo. Só. Ela dizia só isso. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu não mereço. É interessante como a gente age errado com quem está depressivo. Né? A gente quer chacoalhar a pessoa, dizendo, levanta, olha como a vida é maravilhosa, olha como o sol está lindo lá fora. Né? Como se a pessoa por si só ela acordasse e desligasse o botãozinho, dizendo, hoje eu não quero fazer nada. Não é isso. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque às vezes a gente está jogando sobre os ombros da pessoa uma culpa desnecessária. Ela já está se sentindo culpada por si só que ela não consegue levantar e fazer. O teu Deus, onde está? Muito bem. Versículo 4, o que diz aí na sua Bíblia, versículo 4? Um de cada vez, tá? Para todo mundo entender. Lembro-me dessas coisas, nesse livro, derramo e como passava eu com a multidão de povo, os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Ele lembra que em algum momento da vida dele, ele era feliz. Ele lembra que teve um momento na história da vida dele que ele estava feliz, que ele estava alegre. Isso é saudosismo melancólico. Ele diz, olha, eu lembro daquela época que a gente ia para a igreja. Era só alegria, era só festa, todo mundo contente. Mas ele não está vivendo isso, está na cabeça dele só. Mas ele sabe que um dia ele viveu. É tão complicado, irmãos. Você conviver com isso, saber que era bom aquilo. Tem pessoas que elas estão em casa, elas sabem que estar na igreja é a melhor coisa para ela. Ela sabe disso, mas ela não consegue sair de casa e ir para a igreja. Ela não consegue. Mais um componente de culpa para a pessoa. Ela sabe que lá na igreja é o melhor lugar. Que lá ela vai se sentir bem, que lá ela vai estar feliz. Ela foi feliz ali, mas ela não consegue caminhar para ir à igreja. Saudosismo melancólico. Ela já tinha vivenciado a alegria. Ela sabia o que era isso. Imagina a pessoa ficar remoendo a noite inteira, pensando, por que eu estou vivendo assim? Eu não sou desse jeito. Eu já fui muito melhor. Aquilo vai corroendo, o pensamento corroendo a vida da pessoa. Muito bem. Quer dizer, a somatória disso tudo, insônia, saudosismo, tristeza, choro, dia e noite, é o que leva aquela pessoa a pensar assim. Primeiro, onde é que está Deus? Segundo, eu quero ir logo daqui. Eu quero ir embora. Tá? Eu não sei se você já ouviu falar de um filme chamado A Ponte. Vá lá na internet, lá e clique A Ponte. O camarada postou uma câmera numa daquelas pontes dos Estados Unidos, que é Golden Gate, sei lá. Filmou meses e meses a fio. Pessoas que chegavam ali,
Olhavam para o lado, olhavam para o outro e pulavam. Se matavam. Porque chegavam num ponto que elas não suportavam mais. E a igreja com isso? Irmãos, os psiquiatras estão aí, os psicólogos estão aí. Mas e a igreja? O que a igreja pode apresentar para essas pessoas? O que nós estamos apresentando para essas pessoas? Às vezes nós estamos apresentando apenas um motivo de culpa para as pessoas. Como é que pode? Crente não pode passar por isso. Como assim crente não pode passar por isso? Você conhece algum crente que já quebrou a perna andando de bicicleta? Quem já viu um crente que quebrou a perna andando de bicicleta, levanta a mão. Olha, ninguém conhece um crente que quebrou a perna. Quem que conhece um crente que teve que fazer cateterismo? Então, vai. Olha que igreja abençoada. A pessoa está tímida hoje, né? Muito bem. Para essas pessoas a gente não diz, né? E aí? Você é crente. Como é que você tem que fazer exame de sangue? Mas para quem está com depressão, a gente diz assim, você é crente? Como é que você está com depressão? Aí lá vai a pessoa se afundar em culpa, mais culpa ainda, né? Pois é assim que muitas vezes nós fazemos. Agora eu posso comentar uma coisa aqui. Quem conhece um crente que ficou gripado? Nunca ninguém ficou gripado? Ai, meu Deus do céu, nem assim, viu? Pelo amor de Deus. Quando que começa a mudança na vida da pessoa, então? O texto também mostra. E é aí que entra a sabedoria de Deus e a utilidade da palavra de Deus na nossa vida. Tá? Veja bem. Versículo 5. Alguém lê para mim versículo 5, por favor. Que estás abatida a minha alma, que te perguntas desta dia, espero Deus, ainda o usarei, a ele o auxílio de Deus. Primeira coisa, isso, irmãos, é uma coisa que vale não só para a depressão, mas em qualquer circunstância da nossa vida. A questão é reconhecer o problema. Primeira coisa é essa. Reconhecer o problema. Não colocar o problema para debaixo do tapete. Tá? Tem gente que cria um mundo cor-de-rosa. Não, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Por dentro está podre, por dentro está corroído, está cheio de rolo, cheio de problema. Mas não quer reconhecer que tem um problema. A gente precisa reconhecer. Se nós estamos com alguma enfermidade, estamos com alguma dificuldade, algum problema, a gente tem que reconhecer. Faça esse teste com você. Digamos que você esteja entristecido com alguém. Alguém falou de você na empresa. Alguém fez uma fofoca de você na empresa. Internamente você fica tentando disfarçar. Mas experimenta dizer para Deus, Deus, eu estou bravo com o seu Zé das Couves porque ele fez fofoca de mim na empresa. Experimenta fazer isso. Você vai ver que vai sair um peso das suas costas. Reconheça. Diga assim, Senhor, eu estou com inveja daquela pessoa que conseguiu aquele cargo. Não, como é que pode, pastor? Eu não posso fazer isso. Inveja é pecado. É claro que é pecado. Mas você está sentindo. Dê nome aos bois. O salmista, ele reconhece, ele olha para ele, faz esse diálogo, né? Ele diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Ele não está tentando disfarçar nada, ele reconhece o seu problema, mas ele também reconhece a solução. Espera em Deus. Ele reconhece o problema, mas também reconhece a solução. Porque é diferente, às vezes a pessoa reconhece, não, eu tenho essa luta, eu tenho essa dificuldade. Aí você diz assim, então vamos orar. E a resposta é, para que orar? Não adianta nada. Para que ir para a igreja? Não adianta nada. A igreja está cheia de gente com problema. Ainda bem, né? Melhor você estar aqui com problema do que estar no boteco, não é verdade? É melhor as pessoas com problema virem para a igreja do que ir para o bar. É importante reconhecer que existe um problema, mas reconhecer que existe uma solução para isso. Espera em Deus. Versículo 6, alguém lê para mim, por favor. Fico abatido dentro de mim, a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte do teu irmão, e no
inferioridade ou feminilidade. Interessante isso, irmãos. Quando o salmista, a partir desse momento no versículo, ele começa a mudar seus padrões de pensamento. Até então, o que ele fazia? Ele chorava, chorava e chorava e chorava. Ele ficava tentando responder a pergunta dos outros: onde está o seu Deus? Ele ficava lembrando das coisas boas que havia vivenciado, como se aquilo fizesse parte apenas do passado. Era aquilo que ocupava o seu pensamento, a sua cabeça. A partir do momento que ele reconhece que tem um problema e reconhece que existe uma solução, ele começa a mudar o padrão do pensamento dele. Olha só que coisa interessante. Ele lembra, ele usa aqui algumas imagens. Né? Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, do Monte Hermon. Sabe aquele salmo que diz assim: é como orvalho precioso que desce do Monte Hermon. É orvalho que, descendo para o deserto, irrigava a terra seca. É a partir daí que a mudança começa. Quando nós lembramos que Deus é que derrama sobre nós o bálsamo. Quando a gente está ressequido, quando aparentemente a gente está sem vida espiritual, é Deus que derrama sobre nós o bálsamo que nos alivia. É como no monte de Hermon, no outeiro de Mizar. Versículo 7. Quem quer ler para mim? Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Todas as suas ondas e águas passavam. Muito bem. Ele começa a combater duas coisas interessantes aqui, que é pessimismo. Né? Um abismo chama outro abismo. Sabe aquela pessoa que você fala para você encontra com ela e fala assim: bom dia. Ela fala assim: bom dia por quê? Sabe aquela pessoa que diz assim: não há nada tão ruim que não possa ser piorado? Pessimismo. A gente que acha que não vai dar certo, não vai funcionar. O salmista começa a combater esse pensamento. Começa a combater essa ideia negativa, que nada vai funcionar, nada vai... Ele começa a combater o complexo de inferioridade. As ondas, as vagas passam sobre mim. Ele está se sentindo pequenininho, ele está se sentindo o menor dos menores. Ele começa a lutar contra isso. Com a certeza do quê? O que, na verdade, é que nos auxilia, que nos ajuda a combater essas duas ideias. Pessimismo, ideia negativista, complexo de inferioridade. O que dentro do texto que nos ajuda nisso? Discurso de autoajuda. Isso é uma ótima maravilha. Né? Você vem para a igreja, o camarada diz que você é o super crente, é o super homem do evangelho, nada vai atingir você. Que maravilha, que beleza. Você sai com o peito estufado, mas agora é caro qualquer coisa, pode vir um leão que for. Né? Aí no primeiro problema você, não era bem assim, né? Venderam uma ideia equivocada. Irmãos, olha que coisa interessante. Como é que o salmista começa a combater isso? Versículo 8. Alguém leia para mim, por favor. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Até aí. Me concede a sua, o quê? Misericórdia. Confie na misericórdia de Deus. Ou então, se você está convivendo com alguém que está passando por um momento de depressão, passe essa ideia para ela. Deus é misericordioso. A palavra misericórdia, você já deve ter ouvido, significa o quê? É a junção de duas palavras, né? Miséria e córdia, coração. Deus coloca o coração dele na sua miséria. Significa que Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com aquela pessoa que está prostrada, com aquela pessoa que não consegue vir à igreja há 1 ano. Aí a gente fica pensando: olha, a salvação da pessoa está comprometida. E não é tão crente assim, não. Isso somos nós que pensamos. Mas Deus está colocando o coração na miséria, na pobreza, na luta daquela pessoa. E o salmista confia justamente nisso, na misericórdia. Quando ele começa a confiar nisso,
Lembra que nos primeiros versículos ele passava noite e dia fazendo o quê? Chorando. E agora diz o que o texto? Pode terminar quem estava lendo aí. E à noite comigo está o seu cântico. E à noite comigo está o seu cântico e uma oração ao Deus da minha vida. Uma oração ao Deus da minha vida. Muito bem. Em seguida, ele passa um momento de reflexão. Tá? Reflexão. Olha só, que ele expõe todo esse texto. Ele fala tudo isso, ele expressa tudo isso. E de repente ele usa uma conjunção aqui no versículo 8. Com tudo. Ele diz assim, apesar de tudo isso, ele começa a refletir. Sabe quando um depressivo começa a tirar o pé da situação em que ele está? Quando ele começa a pensar por si mesmo. Não adianta, não existe nele um botãozinho liga, desliga, que a hora que você ligar, ele passa a achar o mundo maravilhoso. Não adianta, não depende de você. Nós temos que estar do lado, ajudando, mas é a própria pessoa que vai encontrar a solução. Ele diz, contudo, apesar de tudo isso, eu sei que Deus é a minha rocha. Versículo 9. Pode ler alguém, por favor, inteiro o versículo. Digo a Deus, minha rocha, porque te obrigaste de mim, porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão. A reflexão dele começa a ser diferente agora. Tá? Ele já não tem apenas aquela dúvida interna. Deus, onde é que está Deus? Ele começa a refletir, só que essa reflexão é produtiva. Pode ver que ele vai crescendo, ele vai melhorando o seu padrão de pensamento. Ele questiona ainda, será que Deus se esqueceu de mim? Mas agora ele não tem apenas uma resposta para devendo para os inimigos. Ele diz assim, afinal de contas, para quê? Por que eu tenho que ficar humilhado? Por que eu tenho que viver debaixo da opressão dos meus inimigos? É interessante que agora ele entra com a mesma pergunta do versículo no começo. O teu Deus, onde está? Mas agora ele sabe a resposta. Depois de tudo isso, ele sabe a resposta. O versículo 11 diz, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Mesmo com o sintoma físico, que ele diz assim, esmigalham-se meus ossos, há uma mudança de comportamento na vida do salmista. Há uma mudança no seu padrão de pensamento. Tá? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Quando ele diz assim, Senhor, por que olvidaste de mim? Ou Senhor, por que esqueceste de mim? Só quem tem muita intimidade com Deus pode conversar com Deus nesses termos. Nós somos criados dentro da igreja ou dentro de qualquer outra igreja, muitas vezes, olhando Deus apenas como um ser tirânico, que castiga pelo prazer de castigar. E isso cria um distanciamento entre nós e Deus. É preciso que nós tenhamos tamanha intimidade com Deus a ponto de dizer, Senhor, você esqueceu de mim. Mas a resposta vem em seguida. Ele diz para si mesmo, não se perturbe, espera em Deus. Espera de esperança. Ele não está vendo o problema solucionado, mas ele sabe que pode esperar em Deus. Muito bem. É aqui que eu vou parar. Tá? Apenas para dizer para você que tudo isso, se você está passando por uma tristeza ou se você acha que está com depressão, tudo isso biblicamente pode ser válido para você. Mas se você convive com alguém assim, tudo isso também é válido de modo que você possa usar com a pessoa. Não jogar a pessoa com mais culpa ainda. Não abandonar. Não deixar de lado. Mas mostrar para essa pessoa que Deus
exerce a sua misericórdia. Que Deus conhece o nosso sofrimento, seja ele qual for. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Nós possamos saber lidar com esse problema, que é gravíssimo. É gravíssimo. Atinge indistintamente pessoas lá de fora, pessoas do mundo e pessoas da igreja também. Só que na igreja, além de nós podermos associar medicação, terapia, nós podemos juntar a palavra de Deus. E é isso que faz com que a recuperação seja maior, mais rápida, mais efetiva, mais forte. E que isso sirva de testemunho. Que Deus seja glorificado. Essa pessoa que nós acompanhamos lá, depois de um ano, ela voltou à igreja, está ativa na igreja, presidente da Sociedade de Senhoras de novo. Tudo isso para a glória de Deus. Amém?